Oi, Bela. Tudo bom? Tudo bom? E, e aí, quanto tempo, né? Não é muito tempo. Foi Essa só, quarentena foi do carnaval que a gente se encontrou. Não, gente, foi. não foi na festa de carnaval na rua, não, tá, gente? Foi no Não. portal. Falando que o pessoal tá Foi no vendo no Infraluz, carnaval. É, no no Infraluz. Infraluz, no encontro lá É, do Portal da Luz. muito legal, né? E Né? Nossa, foi aí, muito boa a aula. como Que que o foi? senhor deu até. Ai, meu Deus. Eu ia falar, como foi todo o processo do carnaval lá no portal, todo aquele grande encontro de vocês lá. Como é que foi para você? Então, foi uma experiência muito grande para mim. Eu não sei se eu já comentei, mas eu vou explicar de novo. Hum. Lá, a gente tem a oportunidade de. São sábado, domingo, terça, segunda. São mais ou menos 4 dias que a gente tá lá no encontro, né? Que é Infraluz, Encontro Fraterno do Portal da Luz. E lá a gente fica nesses 4 dias imerso em algum assunto sobre o espiritismo, algum assunto que a gente precise, né? Então já teve vários. E o do ano passado foi Não se pode amar a Deus e a Mamon. E aí a gente tem a oportunidade de um dia da casa, a gente, jovens, a gente toma a frente do encontro, né? Então, a gente fica responsável por tudo. E eu tive a experiência muito grande de estar à frente da coordenação da infância, né? Eu fiquei esse ano na infância e foi uma experiência assim mais completa, assim. Eu falo para todo mundo, eu mereci estar ali com aquelas crianças, com aquelas pessoas. Eu precisava disso. Por Então, acho quê? que o meu maior. Porque, assim, eu faço pedagogia. E aí eu Você faz tava. aonde? Pedagogia aonde que você faz? Eu faço na Unip. Eu vou me formar ano que vem na Unip. E aí eu tinha acabado de sair de um emprego que era com crianças menores, eu trabalhava com infantil, que era 3 a 4 anos. E aí eu estava imersa no conteúdo, eu estava muito bem mergulhada nisso. Mas aí eu mudei de emprego, né? Eu fui para outro colégio agora que eu trabalho de 5 até 15 anos, né? Qual Então, colégio assim, você trabalha? tava no CIMAN, Assim, qual deles? no Do CIMAN. Octogonal ou do Cruzeiro? Do Cruzeiro. Então, eu tava meio assim, meio estagnada, eu tava meio preocupada, porque, assim, uma coisa que eu me pergunto demais é, será que eu vou dar conta, né? Será que eu sou capaz? E aí, como esse ano foi um ano totalmente diferente lá no portal, porque a gente teve poucos inscritos de criança, né? E os que foram inscritos eram as crianças muito agitadas, muito complicadas em questão de comportamento, e aí eu tava um pouco desesperada, porque eu era o único, acho que eu e mais um departamento que eu estava sozinha. Eu não tinha uma equipe, assim, assim para me ajudar. Então, eu sabia que se tivesse algum problema, eu teria que ir à frente. Eu teria Entendi. que resolver. E aí eu estava muito desesperada porque, apesar de eu ter toda a bagagem da minha vida, de eu ter trabalhado, de eu ter feito tantas coisas, será que eu era capaz? Então, isso veio na minha cabeça fortemente. Então, eu tive um problema muito grande no dia. Sério? Mas assim, Passou mal? não, não, foi, como eu tava sozinha, eu tive uma pequena doida, eu dei uma doida em mim. Eu resolvi fazer um dia inteiro interativo, porque eu me questionava muito, porque a gente, como nesse dia, a gente não fazia nenhuma atividade com as crianças como jovens, porque geralmente eu me inspirei muito na Cogedef, tanto que eu peguei algumas Certo, ideias da Cogedef. certo. Então, a Cogedef geralmente tem a primeira coisa do dia é uma exposição do tema, e aí ao longo do dia, essa exposição do tema vai sendo complementada e no final tem um fechamento. E eu Certo. não me questionava muito por que a gente não fazia isso na infância lá no portal. Por que no encontro não tinha essa coisa artística? Por que o meu dia não podia ser também assim? E Entendi. aí, essa pessoa doida resolveu fazer isso também. Então, eu gravei uma série de vídeos, eu fiz uma peça. E aí, ao longo do dia, eu era como se fosse uma fada madrinha, porque o tema era como Não se pode servir a Deus e Mamon. E aí, contava a história de uma garota, de uma menina, né? Que ela queria muito brinquedo, ela gostava muito de brinquedos, ela tinha essa loucura para os brinquedos dela, e ela queria sempre ter brinquedos mais novos, dinheiro, tudo. E aí
ela entrou no desafio de caça e tesouro para conseguir o maior brinquedo de todos. E aí, no final do dia, ela vai passando por provas. E aí ela percebe que as provas foram mais divertidas com as crianças. Então, as crianças faziam as provas junto com elas, né? Com a atriz, né? Que foi a Marina. E aí ela percebeu no final da história que o maior presente para ela foi ter a tia dela junto, os amigos, que era muito melhor do que o brinquedo. E aí no final tem umas moedinhas de ouro, né? E aí ela resolve não ter mais essas moedas, ela dividir a moeda com todo mundo. E você que bolou isso E aí tudo? o meu dia foi. Eu Parabéns, tive a hein? ajuda dos meus. Eu tive a ajuda da equipe artística, né? Mas a ideia foi minha mesmo. A ideia Meu foi. pai. Eu baseei muito no Laços da Turma da Mônica, que tem O o filme, Floquinha né? Perdido, né? Sim. Isso. E também Dora Aventureira. Ah, meu filho ama Dora Aventureira. Gente, eu tenho que falar isso aqui. Eu já não aguento mais Dora Aventureira. Conseguimos, eu não aguento mais. É assim mesmo, mas tudo bem, é uma fase, a gente tem que aceitar. E eu assisti o filme da Dora. Você assistiu o filme da Dora? Não, ainda não assisti. Como que você E não uma assistiu o coisa. filme da Dora? Não assisti, não É tive tempo muito para assistir. adolescente, não tem nada a ver. Eu vou Ele não assistir. gostou, ele não gostou. Sério. É porque é Uma muito coisa que eu achei adolescente. muito interessante da Dora, eu já havia pesquisado muito, a Dora é feita para crianças autistas. E eu ia ter uma criança autista. Meu Então eu falei, Deus, Adora é criança Uhum. autista? Ele Ele foi repete. feito, isso, para chamar a atenção deles. Por exemplo, onde está o mapa? Pra gente é óbvio que o mapa está na mão dela. Mas Ah, para criança autista, eles não pegam muita coisa assim. Então, ah, quando eles chamam a atenção, eles percebem, entendeu? meu Aí eu falei, Deus. vamos fazer alguma coisa nesse nível. E aí eu fui fada madrinha, eu apareci no vídeo como apresentadora, foi bem engraçado. E aí, por eu estar sozinha, aconteceram problemas na gincana. Eu fiz a gincana super interativa, assim, aquela gincana que você fala assim, eles vão amar, realmente, eles amaram. Mas eu não esperava que eles eram tão competitivos. Então, É mesmo, esse lado brigaram? Eles brigaram brigaram? feio. Brigaram Tacaram na feio. mão? Brigaram, assim, foi o grupo mais velho. Eles brigaram feio. Assim, tinha uma prova que era com água. E eu É. tava resolvendo outro problema com as crianças, para ver se estava tudo bem. Meu Deus, Quando eu acabou com o voltei, encontro. quando eu Acabou com o voltei, o encontro. salão tava É. lotado de água. A Michelle, que deu a gincana, ela socorro, eu tô louca, meu Deus, amiga, me ajuda. E eu, calma, eu olhando assim o chão, e eu não sabia o que fazer. Porque as crianças estavam se matando ali, e a Michelle aí chorando, desesperada. E eu, calma, tá, peraí, quem ganhou? E aí começou, então tá, peraí, vai todo mundo estátua. Aí eu fui conseguindo tirar um por um, ir pro gramado, eu tive que conversar com ele. Aí eu tive que puxar ali pra mim, eu tive que ficar com eles. Fiz uma atividade mais calma que eu já tinha feito pra realmente, se isso acontecesse, essa, e cortei um monte de coisa assim. Eu falei, não, deixa comigo, Michelle. Só vai me assessorando, Michelle é minha amiga, né, também do encontro. Lógico. Aí eu falei assim, fica só aqui, porque se eu precisar de alguém, você tá aqui comigo. Então eu tive que coordenar eles, tive que acalmar eles e entregar para a aula, que era a aula seguinte. Então eu tinha que acalmar eles. E eu conversei com eles e tudo. Aí o meu maior problema foi, você vai rir, mas hoje eu Não rio sei, também, que foi talvez. muito engraçado. Talvez, vai. Na hora do almoço, eu não sou responsável por eles. Eu libero para os pais. E aí, eu já sabia que eles estavam loucos, eles queriam brincar, eles queriam fazer a festa. E aí eu resolvi me esconder, na verdade. E eles queriam brincar de bola e aí eles me encontraram, né? Eu falei, não pode brincar de bola. Não posso deixar vocês brincar de bola. Tudo bem. Eles, não, tudo bem, tia, a gente vai brincar no parquinho. Só que o que aconteceu? Tinha acabado de chover. Então o parquinho tava com uma lama. É uma laminha. Uma laminha. E aí eu tava dormindo, porque é a hora que a gente dorme, é a hora que a gente descansa. Aí eu tava descansando, aí chega o apoio, que é o Guilherme, chegou assim, Bela, me desculpa, eu sei que você eu tinha acabado de pegar no sono, Cássio. E ele, eu sei que você tá muito cansada, porque foi complicado amanhã e tudo. Aí o que aconteceu, Guilherme? Os meninos sujaram o banheiro que eu acabei de limpar.
Aí eu li, eu Guilherme, e eu chorando já, o Guilherme, não acredito. Aí ele, Bela, calma, eu vou limpar. Eu falei, não, você não vai limpar. Porque eu tinha conversado com eles tinham combinado comigo que eles não iriam sujar o banheiro. Então, eles vão limpar o banheiro. Meu E aí, Deus, todos os adultos estavam na reunião mediúnica. meu Então, Deus. eu Você se botei todo mundo. aproveitou que os pais não estavam presentes e botou os meninos como escravos, trabalhando para Não, você, limpando aí o banheiro. eu fui reunir com eles para saber o que tinha acontecido. Primeiro, Hum. porque eu não estava sabendo de nada, eu só tinha uma informação. E aí eu pedi para eles me contarem o que tinha feito, porque eu ia conversar com o pai e ia pedir pro pai resolver. Só que os pais estavam na reunião mediúnica, né? E aí todo mundo começou a acusar o irmão da Marcela e da Michelle, o Miguel. E aí eu falei, gente, não é possível. Miguel, que eu conheço, Miguel não vai fazer isso, não. E aí eu fui chamar a Marcela, porque a Marcela, ele tem um medo e ele não mente pra Marcela. É Ele mesmo. não mente de forma alguma. Ele não mente. Tá a mãe, ele mente. Agora a Marcela, ele não mente. Aí eu chamei a Marcela. Falei, Marcela, Ai, meu Deus. eu preciso saber a verdade. E aí o Miguel falou, não, tia, não fui eu. E como eu sou muito próxima dele, eu Sim. confio muito no Miguel. E eu também imaginava que não seria ele. Mas eu fui perguntar. Ele não foi eu. Eu falei, tudo bem, os meninos estão te acusando. Por que eles estão te acusando? Tem algum motivo. Eles não iam acusar assim à toa. Aí ele, não, é porque eu fui lá primeiro. Aí eu, entendi. Então, vamos todo mundo pro banheiro, todo mundo vamos limpar. Ninguém mais precisa se acusar. Porque aí eu não brigo com ninguém, mas eu brigo com vocês de forma geral. E aí foi bem na hora que os pais quiseram entrar no banheiro masculino, foi no masculino. E eu tava dentro do banheiro. Meu E aí Deus. foi pior. A bronca foi pior. Porque os pais acabaram com eles, assim, sério. A minha bronca eu achei fichinha, porque eu falei, gente, não é pra fazer isso. Sabe, Lógico. o Guilherme tá aqui, passou a manhã inteira limpando o banheiro e vocês estão sujando. E eles, assim, eles já têm uma idade, eles já têm 10 anos. Não eram crianças pequenas, entende? Então eu já podia falar, cobrar isso deles. Eles eram um exemplo da infância. E aí os pais chegaram, eu comuniquei todos os pais, eu avisei todos os pais, avisei a coordenação geral da infância, o que tinha acontecido, qual foi a minha decisão, e todos os pais, não teve nenhum assim que falou que não era para ter feito isso. Eles mesmos falaram, não, eles vão limpar. Meu Eles vão limpar. Deus. Todos os pais falaram, eles precisam limpar. Porque não é de agora, casos assim, que eles brincam no banheiro e já aconteceu de espalhar cocô Que pelo centro isso, inteiro. gente? Que espíritos são Uhum. esses? Que são esses Juro, encarnados? Esses não são juro. os espíritos evoluídos, não são. São outros espíritos. Esses aí. Então, São juro pra vocês, juro pra você, foi assim, eu fiquei meio assim, mas aí os pais, bem na hora que eu ia fazer eles limparem, os pais já chegaram, conversei com os pais tomaram conta e ajudaram, eles limparam juntos, os pais e as crianças. Então já não era mais minha conta, mas eu falei, olha, eu tive que tomar essa decisão porque não é a primeira vez que eles fazem isso, no encontro eles pegam bolinha de papel, botam água e jogam no teto. Meu Deus do céu! Que esses espíritos aí, eu não sei de onde vieram, não. Deus proteja. E olha, uma coisa, eu acho que Fala. eles aprenderam, porque eu não ouvi mais nenhuma reclamação de um banheiro sujo masculino E depois era uma dessa situação. previsão, porque agora na pandemia eles estão dentro de casa e tem que aprender a limpar as coisas, não é isso? Você estava, ó, Sim, foi exatamente. inspirada. Deixa eu perguntar, Bela, Ia falar, como que você oi. está vivendo nesse mundo de isolamento? Como é que você está? Como que está tudo? Olha, Carlos, eu falo que tá sendo um momento muito de aprendizado para mim. Porque eu comecei assim, um pouco com medo, triste, eu tava meio que pirando aqui em casa, Você é confesso, no mesmo? começo. Porque Você mordeu alguém, matou alguém? Não, pelo amor de Deus. não, não, mas Não. eu tava ficando doida mesmo. Porque eu sentia vontade de ter mais acesso a notícias, e cada vez que eu tinha acesso a notícias, eu ficava mais louca e mais, meu Deus, em pânico. E aí eu comecei a ver que eu precisava de menos notícias, eu precisava de menos energia negativa, né? Porque querendo ou não, a gente saber de tantas informações de gente morrendo acaba trazendo um lado mais negativo. Então eu preferi me blindar um pouco. E aí eu comecei a estudar mais, eu comecei a ler mais, a ouvir mais palestras, a ouvir
fazer coisas pra me ocupar mesmo, E porque você eu tá tava ouvindo palestra bem. de quem? De quem você Ah, gosta de ouvir? eu gosto, eu ouvia muito, eu tava ouvindo muito do Divaldo. Bem no começo ele tava fazendo um monte, né? Logo. Sim. Agora ele tá fazendo, mas eu acho que não é tanto. Então, todo dia que tem alguma coisa da FEB ou da FEDEF, eu tô procurando Você gosta mais de assistir quê? O que você gosta mais de live, de música, palestra? O que você procura mais? música, com certeza. É Música. mesmo? Música. Uhum. Quem são Eu os acho seus, muito melhor. quem são os seus preferidos? Eu gosto muito do Denis Ah, você Soares. assistiu o último? Assisti. Tava lá mandando mensagem. Gosto muito do Hum. Denis. O Rafa Vargas, que ele fez, nossa, aquela live pra mim foi, assim, digo De dizer que foi melhor do todas, que o Denis. Aham, foi muito boa. foi A do ele, Rafa. foi ele e a Carol, né? A Não, Carol essa de São. sozinha que eu tô Ah, dizendo, essa sozinha, sozinha. sozinha? Ah, tá. É, essa última que ele fez, acho que foi quinta Ah, passada. foi. Foi muito boa dele, foi muito boa mesmo. E eu gosto muito da banda Nova Luz, que eles fizeram agora essa semana, uma também. Eu Hum. assisti. E sem ser Então eu espírita, sempre você gosta de alguém? Você viu alguém? gosto, Qual gosto. que você viu? Eu vi muito sertanejo, É mesmo? confesso. Qual Mas que a você que eu gostou mais mais? eu gostei muito do Luan Santana, do Matheus e Cauã e do Sandy Júnior. Eu sou louca pro Sandy Júnior, É louca. mesmo? Você Aham, chorou? louca. Você chorou? Muito! Tem Pelo vídeos amor... mesmo. Meu Tem vídeo meu Deus! chorando. Meu Deus! Mas você não tem Muito. idade de Sandy Júnior. Eu Quanto peguei você um tem? pouco. Você tem quantos anos? Eu tenho 20, vou fazer 21. Você pegou, Eu peguei o final. ele já estava acabando, já estava indo É, eu embora. peguei o Já final. estavam Mas casados com filhos já. eu peguei bem o finalzinho deles. Mas acho que a minha mãe, ao longo da minha infância, assim, ela botava muito. Tanto a Sandy, o Júnior, né? Eu tinha tudo, até hoje o sapatinho da Sandy. Então eu tinha Meu tudo deles. Eu Deus. Você tem tinha até hoje? roupa. Você tem até hoje para Tenho, minha mãe quem? guarda. Para quem? Minha mãe guarda. Para quem ela guarda? Pro seu filho, sua filha? Também para meus filhos. E também para Sério? ficar na memória. Aham. Ai, essa Minha mãe, mãe, ela é tá assim. bom. A minha mãe guarda Tem tudo. mãe que é assim. Minha mãe Minha também é mãe guarda a assim. reportagem Minha mãe minha também é que eu assim, minha dei. mãe também é assim. E eu também sou assim, porque eu guardo Eu tudo. também. É uma loucura. Eu não queria ser assim. Eu queria saber me Eu guardo desprender mais das foto. coisas. Eu Não, guardo eu mais guardo tudo. Eu foto e guardo objetos. bilhete, eu guardo recadinho, eu vou guardando Uhum. papel. Não, horrível, horrível. Como que você acha que vai ser o mundo pós-pandemia? Eu tem uma pergunta que eu me faço todos os dias. Eu acho que essa pergunta ela é muito boa. Porque, assim, eu espero que o mundo seja mais respeitoso, sabe? Tenha mais amor com os outros, empatia. Porque eu tô vendo, eu até foi uma das coisas que eu falei para as meninas quando elas estavam muito mal, minhas amigas, né? Olha, gente, eu nunca vi tanta onda de amor, sabe? Tantas pessoas se preocupando em fazer a caridade. Porque a gente vê as pessoas fazendo a caridade, mas não era aquela caridade assim, às vezes era uma caridade de, vou fazer porque tá aqui, entendeu? Tá entulhando minhas coisas. Mas você vê pessoas fazendo, arrecadando cada vez mais para ajudar as pessoas que não têm condições. E o simples gesto, por exemplo, aqui no meu prédio ele tem muito idoso, né? E aí eu vejo Você mora gente mais onde? nova Você mora onde? no Cruzeiro. Velho? No Cruzeiro. É, novo. 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 No meu prédio, a maioria é idoso. A minha coluna toda é idosa, contando com meu pai. Então, todo. Ele tá cercado! Meu Deus do Sou. céu! Aqui, acho que tem só aqui em cima tem uma nova, aí tem outro novo, o resto tudo é idoso. Então, aqui E, a gente vê muito. e eles estão saindo de casa? Não. Não. Os idosos eu não vejo. Beleza. Tem até um melhor amigo do meu pai, Hum. daqui, a gente nunca mais viu ele. Eu acho que ele foi para casa dos filhos dele, para Ah, exatamente não precisar sair. Mas eu tô vendo exatamente isso. Pessoas, tipo, batendo, você quer ajuda? Quer que eu compre alguma coisa? Sabe? Então, assim, eu tô vendo uma onda de amor. E eu acho que a pandemia veio para exatamente isso, dar uma freada. Porque eu acho que nunca teve essa, sabe, essa parada geral. Pessoas pararam. Eu, por exemplo, eu tinha época que eu só via meus pais no domingo, e olhe lá. é Que eu só mesmo. chegava,
eu só chegava e dormia, e a gente ficava um pouquinho e dormia, sabe? Outro dia eu tava na faculdade, aí eu chegava aqui, comia, correndo, ia pro trabalho, voltava e ficava um pouco, meu pai saía. Então, assim, foi bom pra frear um pouco e eu ficar mais dentro de casa. Tem Isso, 2 meses, mais ou menos, que eu tô em casa, você não então, tá saindo para isso. nada. Só pra supermercado e uma vez por mês, só. Olha só. Então, E, você a gente tá, faz a... e além de música, você tá vendo alguma série? Viu algum filme que você recomenda? Que você, nossa, fantástico. Recomendo para Eu, vocês. eu tava assistindo, eu gosto muito de série eu sou bem estranha, na verdade, sou muito eclética. Que ao mesmo tempo que eu gosto de série de romance, eu gosto de série de ação, a última que eu tô assistindo mesmo é de bombeiro, Qual uma é? série de bombeiro. State 29, Da onde? Qual canal de streaming? da Sony. Da Sony e tem na Netflix. Netflix. É a É. mesma autora do Grey's Anatomy, que eu Ah, também amo, que eu tô ah assistindo também. você gosta de novela, Eu não gosto. é? Eu também adoro novela. Eu sou um noveleiro, muito bom noveleiro. Estava Eu, assistindo O Amor de Mãe e estava vidrado. Assistia todos, todo dia. eu tô assistindo agora Fina Estampa, que voltou, que eu já gostava Ah, eu muito não gosto de fina estampa. Não gosto de fina estampa. Sério, Não eu gosto. gostava muito, aí eu tô Eu gosto das repetindo. 7. Das 7 eu acho legal. Totalmente demais? Totalmente demais eu acho legal. Também gosto. Eu gosto muito de Novo Mundo também, porque tem umas coisas de histórias, aí eu gosto. Você gosta Gosto de bastante. história. E É, algum filme? eu assisti muitos, muito. Eu quero assistir um que tá todo mundo dizendo, ainda não assisti. Eu assisti o Poço. O Poço eu assisti muito bom. Nossa, eu até estava conversando com outra pessoa Eu hoje gostei. mesmo. Estava assistindo que o Poço me deu nervoso. Eu parei. É, Teve uma então, o cena que eu Poço, parei. Falei, eu não vou continuar vendo. Eu tenho que me eu preparar para tenho. ver. Eu não assisto filme de terror, eu tenho muito medo, Mas, muito. mas não é Ele, terror. mas ele é considerado, É sabia? mesmo? Eu É tava considerado lendo. terror? Aham. Eu fui pesquisar umas teorias sobre ele, que eu assisti com meu pai, né? E Hum. aí eu fui pesquisar, tava lá, terror Netflix. Aí eu falei, gente, mas ele não é terror. Até foi falar, Bela, não é terror. Eu falei, gente, tá lá no negócio da Netflix que é terror, não discutam Estou comigo. informando que é terror. Foi o que eu vi. E aí, uma coisa que. Um filme totalmente diferente do que eu ia ver. Porque não é um filme que eu jamais ia ver. Mas o que eu gostei dele foi a crítica, A sabe? O crítica é muito pensamento boa. crítico dele. E assim, eu assisti com meu pai. Então, nas cenas violentas, eu não assisti. Ah, Porque você fechava eu o olho. tinha. Você tampava, Eu botava. saía. Aí eu Meu saía, aí meu Deus! pai falava, pode voltar. Porque eu tinha nervoso. Meu Mas Deus! eu gostei muito do. A gente até depois sentou pra discutir e tudo. Porque eu gosto de filme assim, eu gosto de. Filme que Assim, quando eu discute. vejo com meu pai, que eu tenho leve alguma coisa pra mim e me agregue. Claro que eu assisto os meus filmes adolescentes. Eu tenho meus filmes adolescentes, que não precisa de crítica nem nada, mas eu gosto muito de filme que me faça pensar, me tirar daquela casinha, daquela minha zona, entendeu? Então, eu assisti O Poço. Ontem eu tava assistindo Viagem ao Futuro. Não, Ilha Misteriosa, alguma coisa assim. Essa é da Do Vin... Globoplay, né? Não, no Netflix que eu assisti. Netflix? Ah, tá. Isso, que é com a Vanessa Hudgens, Bom? com Bom esse The aí? Rock. Eu gostei muito Ilha porque o eles quê? falam. Ilha o quê que você falou? Ilha Misteriosa, Ilha alguma coisa Misteriosa. assim. Depois eu te mando o nomezinho Tá, certinho. tá. Eu assisti uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele fala de um filósofo, o Verne, que fala um pouco da ilha da Atlântida, que é a ilha perdida, né? Que Verne fala Nossa. que é uma ilha perdida. Então, assim, foi muito interessante porque é um filme de ação, um filme tipo, totalmente para adolescente, um filme para qualquer um assistir, tranquilo, não tem violência, não tem nada, mas é um filme que tem uma crítica por fora, tem um pensamento filosófico. Claro que eles deram uma modificada, mas Boa. foi muito bom ter visto esse filósofo, né? Um pouco da teoria desse filósofo, mesmo que misturado ali com a ação. Então, eu adorei. Eu não tinha muito conhecimento dele, não. E eu E Big adorei. Brother, você assistiu? Com certeza! E tava torcendo pra Eu quem? amei. Então, a minha final foi exatamente a final que eu queria. Foi mesmo? Eu tinha até postado no meu Instagram, né, que fui desafiada, qual a final que eu queria. E foi exatamente a final que eu queria. Meu E assim, Deus. mas assim, eu queria muito que a Thelma tivesse ganhado, e ela ganhou, graças a Deus. Graças a Deus Mas também. tinha uma pessoa que eu gostava muito, mas aí já é uma coisa
mais pessoal minha do que o próprio Big Brother. Já, quando ela entrou, já tava torcendo pra ela automaticamente. Quem Aí, era? claro que veio a Manu Gavassi. Ah, você estava torcendo para ela. Eu torcia pra ela pela questão de Sim. agradecimento, porque Por eu quê? cresci com a Manu Gavassi. Porque Ah, tá. quando a Manu começou, eu era criança, né? Eu tava ali indo pra fase da pré-adolescência, mais ou menos. Mas eu era ainda criança. E aí, até hoje, eu venho escutando as músicas dela. Até hoje, as músicas dela fazem parte da minha vida. Escuto o álbum dela antigo. Então, assim, quando ela entrou, foi uma forma de eu, como fã há muitos anos, de eu agradecer. Mas não foi o que eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, mas não impede de eu querer que a Thelma ganhe, de eu torcer pra Thelma, pela Rafa, pelo Babu. Não impede. Isso pra mim é uma questão de amor que eu tenho por ela fraterno. Independente se ela ganhar, eu vou sempre Porque gostar sua mãe dela. Eu estava vou... torcendo para quem? Sua mãe? Eu e minha mãe, agora nós três, a gente tava torcendo pra nenhuma, na verdade. Assim, a gente queria que a Thelma ganhasse, mas a gente não. Tipo assim, qualquer uma que ganhasse, tava tudo bem. Quando chegou no quarto, os quatro, né, que ficaram, a gente falou, não, isso daí deixa com as torcidas maiores decidirem, porque eu não sou, eu e minha mãe, a gente falava muito isso, eu não sou digna de tirar o Babu porque eu quero uma final com as três. Eu não sou digna de tirar a Thelma para deixar o Babu. Então deixa que as pessoas elas decidam e vai decidir o melhor, entendeu? Então a gente Você, estava bem tranquilo quanto a você isso. tem... Você, o que que é? Sua mãe, seu pai e mais um irmão? Irmã? Você tem? Não, não, O só quê? eu, meu pai e minha mãe. Ah, Só somos são nós vocês três. três? Uhum. Caramba, que legal. E é bom ou é ruim ser filho único? Eu não sei o que que é Tem isso. suas Perguntando. vantagens, tem suas Qual vantagens. é a vantagem? Ah, porque tudo é pra mim. Qual a desvantagem? Tudo é para A mim. desvantagem Tudo sou eu. porque assim, na hora que às vezes eu preciso, tipo assim, de outra pessoa, por exemplo, né, que se tivesse mais uma pessoa comigo, seria mais fácil, eu ia brincar, poder fazer as minhas coisas, sabe? E aí, às vezes não, às vezes só eu, e aí eu tenho que me virar, às vezes, assim, quando eu tô mal, ou conto com a ajuda dos meus amigos, ou às vezes, porque tem coisas que a gente não quer ainda falar com, né, com os pais, coisa minha mesmo, então é bom ter outra pessoa do nosso lado. E eu não tenho, e às vezes, E você tem sonho de casar? sim, sim, E sim, você quer tem. ter quantos filhos se casar? Eu quero ter dois. Dois. Dois casal? É, um casal. É básico, né? Eu queria um gêmeo logo pra ir de uma vez. E eu tenho Nossa! essa probabilidade, mas eu espero que não, Você tem por porque quê? depois. Por que Porque você na tem? família da minha mãe, a maioria é gêmeo. É mesmo. Uhum. Por Tem isso uma tia dela. sua mãe não fez outro, porque o próximo ia vir dois, né? Sua mãe tinha medo. Deixa, Sim, sim. deixa eu te perguntar, como que você vê o jovem dentro do movimento espírita? Como eu vejo hoje, atualmente, né, da Você vê, pandemia, ou. não, vê hoje, de sempre, né? A casa você acha que acolhe? Você acha que, não sei, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Desde o começo, assim, quando eu entrei, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu não via tão intensamente o jovem na doutrina, não via. Eu via poucos movimentos espíritas, poucas coisas voltadas ao jovem. Quando eu entrei na mocidade, em 2014, mais ou menos, eu já vi um outro cenário. Então eu vejo hoje que tem uma tendência, e graças a Deus tem essa tendência, do jovem estar mais inteirado das coisas, tá participando mais. Eu vejo muito movimento das casas espíritas, tanto na CEAI, que eu tô mais próxima ali da CEAI, eu vejo no MEAL, que é o da, acho que é o Tualpa, né? Não sei o nome, só sei a sigla. Então eu vejo cada vez mais centros espíritas focando muito no jovem. E é uma frase que o Denis falou na live de domingo, foi que as casas espíritas precisam investir no jovem, porque a gente jovem vai ser o adulto amanhã. Então a gente vai poder proporcionar um novo cenário, novas coisas. Então eu vejo uma crescente muito grande do jovem no espiritismo, no movimento. Vejo que cada vez mais tá se virando um fenômeno, né? Um fenômeno, como eu posso dizer, cada vez mais entrando em evidência. E como você se vê dentro do movimento espírita daqui a 10 anos? Você se vê evangelizadora de criança, né, que são terríveis, né, você já falou, de jovens, uma palestrante, cuida da parte social.
da área mediúnica ou uma outra coisa que você imagina? Como você se vê dentro da casa espírita daqui a 10 anos? Cara, eu imagino em tudo que você falou. Porque eu atualmente eu tenho uma coisa de eu pegar tudo pra mim. Então, assim, fala, Isabela, Você tem é uma coisa que centralizadora? não, mas assim, eu tento. Se me chamarem, eu vou. É isso, eu não sei Ah, recusar. você não sabe dizer não. Eu tenho um problema sério com isso. Olha, tem uma Então, coisa aí assim, que, quando terminar lá no aqui, portal, a gente precisa eu sair para ajudar travou. os outros aqui. Você vai? Quando terminar aqui, a gente tem que ajudar uma pessoa ali. Vamos? Vamos. Ah, Eu sou assim. muito bem, muito bem. Gostei. Eu sou tudo que me chama eu vou. Então, assim, lá no portal, eu já trabalho na rede social do portal, eu trabalho na evangelização das crianças, eu trabalho no grupo de canto, que lá tem música, né, voltada à música. Eu trabalho, tô começando a me iniciar agora na reunião mediúnica, Não é então mesmo? Que legal. isso. Eu tô Você fazendo sente parte, alguma eu já coisa? fiz muito, O que muito, você muito, muito sente? isso. Você vê ou só sente? Ver ainda depende. Ver Depende de depende. quê? Tem Depende. momentos que eu vejo. É porque não é toda hora, não é todo dia, não é todo Mas você vê momento. o quê? Vultos ou vê a figura mesmo? Você ouve? O que acontece? Eu escuto, mas Muito? também não é sempre. Não, não é muito Hum. sempre. Eu acho que é quando eu me permito, né? E ver também, eu já vi vultos. Eu tenho uma coisa que eu conto para todo mundo. Eu Hum. tava na autoescola, Hum. tava fazendo treinando, né? A gente tava andando. E aí eu vi direitinho uma pessoa normal, tipo, como a gente como a gente, pedindo pra parar na faixa de pedestre, e eu parei o carro. E aí meu instrutor, por que que você parou? Eu falei, tem uma pessoa atravessando. Meu Aí ele, Deus! Isabela, não tem ninguém. Eu falei, tem. Eu comecei a descrever a roupa da pessoa. Essa imagem pra mim é muito forte. Meu Que eu vi a Deus! pessoa mesmo, assim, tudo. E aí Sim. o meu instrutor falou, Isabela, não tem ninguém. Eu falei, tem. E eu vou esperar ela passar. E eu esperei ela passar e Meu retomei, Deus! né, o carro. E o meu instrutor, Isabela, não tem ninguém, você tá brincando comigo. Aí eu percebi que só eu tava vendo. Aí eu fui brincar com a cara dele, né, pra não tirar que eu sou louca, Ai. né? Eu falei, Te eu queria peguei! ver se você tava bem, tudo. Mas não foi uma vez Meu só, foi Deus! 2 vezes aconteceu na Sério? De autoescola. novo? Uhum, No uhum. mesmo De lugar? noite aconteceu. Não, de noite aconteceu, a gente tava indo no setor policial, porque tava muito chuva, e a gente foi por trás do setor policial. E aí eu vi direitinho uma pessoa, só que eu já vi de preto, né? E aí eu vejo, assim, eu não vejo mais vulto, eu vejo mesmo. Então, mas assim, não é todo dia, graças a Deus, não é todo dia. Mas eu sinto muito quando alguma coisa acontece, por exemplo, na Combrage, para mim, foi o marco de tudo, assim, onde Hum. eu realmente entendi que eu preciso desenvolver isso. Porque eu passei a Combrage, eu fui trabalhadora, né? Tava tranquilo. Quando eu cheguei na FEB, eu me senti muito mal, cansada e tudo. Eu falei, tô cansada, porque já são 3 dias trabalhando e Sim, tudo, sim, é sim. normal. E aí eu sentei no gramado com os meus amigos, né, do centro do portal, e quando foi fazer a prece, aí soltou a mensagem do Divaldo. Eu senti tudo paralisado. Eu senti tudo. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aí, graças a Deus, o Matheus estava de olho aberto, também do meu centro. E aí ele viu que eu não estava bem. E aí eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. E aí o Matheus chamou alguém para me ajudar. E aí eu retomei, eu voltei. Eu já tinha parado de chorar, já estava bem até o socorro chegar. E aí eu lembro que o Otávio chegou e falou, vamos, Bela. Eu falei, não, eu levanto, eu consigo levantar. Mas eu não levantava. E aí chegou o bombeiro e eu falei, não, não precisa, eu vou. Não conseguia levantar. E até que eu falei, não, tudo bem, eu vou pedir ajuda porque eu tô me sentindo bem, mas eu não conseguia levantar. Não conseguia fazer, não conseguia me movimentar, mas eu consegui falar, eu consegui retomar. E aí o Chiquinho botou na cadeira de roda, eu falei, não, Chiquinho, eu consigo dar. Ele, Isabela, você não tá mexendo nem o seu pé. Eu falei, não, Chiquinho, mas eu consigo. E aí eu fui brigando com ele até o caminho lá da reunião, né? E aí, por incrível que pareça, estava tendo um atendimento mediúnico na sala. E eu tive que ir pra física. E aí eles perguntaram, eu falei, não tô sentindo nada. Eu já tô bem. Eles me trouxeram aqui só porque eles falaram que era pra trazer mesmo, mas eu tô bem. E ela falou, vamos tomar um passe? Eu falei, vamos. E aí foi ele mesmo. Aí eu dei a abertura e eu
Aí aconteceu o Espírito falando, eu lembro até hoje, o que ele falava, e aí eu Ele falava o sintonizei quê? mesmo com Ele ele. falava o quê? Ele falava que estava muito perdido, e que ele não sabia por que ele estava ali, e ele chorava muito, reclamava né, que estava muito perdido, mas que ele queria ajuda, e ele precisava da ajuda da gente, dos jovens. E ele falava muito que ele queria ajuda, então eu lembro muito que eu gritava, ajuda, me ajuda, não me deixe, não me deixe. Então foi um marco por aqui, porque toda vez que eu tive um atendimento, eu nunca lembrava, então para mim era tranquilo. Eu sempre chegava na sala, saía da sala, mas como cheguei, Ah, não você lembrava. sentia, falava, mas não lembrava do que tinha dito. Não, E eu dessa tinha vez muita você dificuldade lembrou. para falar. E Tinha dessa muita vez você lembrou. dificuldade para falar, muita. Entendi. Eu lembrei, eu sei exatamente como foi o trajeto, eu sabia que eu estava bem. E foi, coincidentemente, eu já estava tendo aula de mediunidade, né? Eu estava no segundo, tava no tomo 2. E aí eu falei minha experiência, ele falou, não, a experiência é essa mesmo, tem que ser assim, tem que ser tranquilo, tem que ser calma, não pode ser estressante. E aí uma coisa que eu percebi mesmo, que eu precisava desenvolver, eu precisava estar no trabalho. E aí eu passei de nível lá na casa, porque lá na casa tem o tomo 1 e o tomo 2, né? Aí depois do tomo 1, tomo 2, aí quem tiver interesse ou quem for indicado Faz o passa Wesley. para a sala 3. Sala 3, que é a sala de irradiação. Que é o começo, é uma reunião mediúnica, mas é só para psicografar, para irradiar e tudo. Claro que a gente às vezes tem uns atendimentos, mas não é o objetivo da reunião. Mas é bom porque a gente tem esses atendimentos, a gente já tá ali imersa, a gente já tá entendendo, a gente já consegue administrar, e aí logo depois tem a reunião mesmo. Então eu tô ali naquela preparação ali no inicial. Então tá sendo gratificante demais para mim. Então eu pretendo continuar, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, eu pretendo continuar nesse caminho. E também eu acho que o principal de tudo é evangelizar. Seja como jovem, seja com adultos, seja com criança, eu acho que eu tenho que estar ali educando. Porque, além da minha profissão, é o que eu mais gosto de fazer, entendeu? Então, eu me vejo muito nisso. E, claro, tem as outras coisas. Tem a ação social, tem trabalhar em outras coisas, mas eu acho que esse é o meu principal. Estar ali para ajudar alguém. Bela, olha só, eu tinha mais 50 perguntas, mas não dá tempo mais. E agora, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 com você. Né? Mas vamos ver. Eu Segura a topo. onda. Bom, beleza. Agora, para terminar mesmo, a gente vai fazer um pinga-fogo, lembrando o nosso Chico Xavier, tá? Uhum. Vou te fazer umas perguntas e você responde, né? Do seu jeito. Não, não sei se vai ser Chico Xavier, mas, Não, mas vamos vai ver, sair. vamos ver. Eu acho que tem futuro, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Qual figura espírita você mais admira? Joana de Ângeles. Por tudo que foi na vida dela e principalmente depois que eu vi o filme do Divaldo, a importância da figura dela, mesmo nos momentos que ele queria desistir, ela ali na dela, soltava algumas coisas, mas ela é, para mim, tudo que ela sofreu, que ela traz pra gente, Você gosta de pra mim pessoa ela é dona, top. né? Deixa quieto. Todd ou Nescau? Nescau. Qual livro espírita você mais gosta? Violeta na Janela. Foi meu primeiro livro espírita. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Tem tantas coisas que Nossa, eu podia desculpa falar. Não, aí. mas não é questão de virtude, mas tanta coisa que podia se encaixar na virtude. Mas eu acho que. Eu não sei. Sei lá. Educar, não sei se entra na virtude. Ouvir? Talvez ouvir. Pode ser. Você que manda, não sei não. Você já leu todas as obras básicas? Não, ainda tô no médio, no segundo Evangelho segundo o Espiritismo, ainda não avancei para o céu e o inferno, nem para os outros. Qual que você gosta Pretendo, mais? tá? É uma coisa que eu pretendo. Qual você gosta mais? Eu acho que o Evangelho ele traz muito esclarecimento.
Mas o médio é muito bom pra gente que tá ali se iniciando, tentando entender as coisas. Mas eu acho que o que traz mais respostas, mais coisas, mais é o evangelho. Já dormiu em alguma palestra? Nossa, demais! Demais. Já chorou em alguma palestra? Sim, do Maurício Cury. Até fui pro atendimento depois desse choro. De novo o espírito voltou? Foi outra. Ah, tá, beleza. Beleza. Foi a primeira vez que eu senti numa palestra tão forte, foi no Maurício Cury. Foi Doce ou salgado? salgado. Para você é mais fácil compreender o outro ou a si mesma? Eu acho que é mais fácil a gente se compreender, porque o outro é muito complexo. Demais. A gente é complexo, imagina o outro, gente. Não. Mais fácil eu, pelo menos eu tenho a minha ferramenta, a minha reforma íntima que dá para mim reconhecer. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? Eu falo muito que a doutrina espírita me leva muito adiante. Quando eu tenho dúvida, quando eu tenho incerteza, eu sempre procuro estar com a doutrina, né? Porque eu acho que é exatamente isso, é o consolador, né? Então, eu acho que é a doutrina. Qual apóstolo tem a ver contigo? Então, eu até estava pensando sobre isso, e eu via falar Pedro, por dois motivos que eu ia falar Pedro. E eu vou falar Pedro porque é o que eu mais conheço. Primeiro porque o Pedro, eu acho que ele, pela vida dele, tudo que ele foi, sabe, né? A representação da figura dele. E porque ele nunca deixou de estar do lado de Jesus, sabe? Então, eu acho que Pedro... E a gente vê que depois ele tenta, né, continuar os ensinamentos. Tem até a basílica dele, né? Então, eu acho que ele foi... E por ele ser o mais conhecido de todos. Então, as pessoas mesmo procuram ele. Por que a doutrina espírita é tão importante nas vidas das pessoas? Eu acho que é exatamente o que eu falei. Ela, além de ser consoladora, ela traz respostas para você que às vezes outras não trazem. Então, por exemplo, eu era católica antes. E aí eu sempre fui uma criança questionadora. E eu me questionava sobre as coisas. E aí sempre as pessoas me respondiam, porque Deus fez, Deus quis, Deus criou e pronto. E para mim essas respostas eram respostas vagas. Então, a doutrina ela traz respostas baseadas na filosofia, na ciência e na religião. Então, para mim, responde mais completo. Uma palavra que te define. Determinação. Eu sou muito determinada. Tudo que eu quero, eu consigo. Pode não ser do meu jeito, mas eu consigo. Então, se eu quero alcançar uma comunidade, eu vou fazer do jeito que eu puder fazer. Foi o que eu falei no Infraluz, foi bem isso. Foi a minha determinação. Eu tava vendo que as coisas não estavam fluindo, tava vendo que não estava acontecendo o que eu queria, e pela minha determinação de fazer todos os objetivos que eu tinha planejado, fazer tudo que eles entendessem e que eles saíssem pessoas melhores, eu fiz. De algum jeito eu fiz. Deus proteja o teu marido. Não é isso? Bela, foi fantástico. Não tenho o que falar. Foi muito bom esse bate-papo. Te conheci mais um pouquinho. Já tinha essa noção, mas ampliou, assim. Essas palavras finais que você gostaria de falar, quer dizer alguma coisa, agradecer alguma coisa, né? Falar alguma coisa, você que sabe. Eu quero agradecer a você por estar dando tantas oportunidades, não só a mim, as outras pessoas, né? Que você criou um grupo de jovens, e aí eu acho que essa é a importância da gente estar ali junto, aprendendo cada vez mais. E eu quero agradecer porque eu sei que você que cuida da doutrina da COGEDEF, e é maravilhoso. Eu aprendo, do ano passado foi incrível, e você é uma pessoa muito sensacional, que eu espero que eu seja um pouquinho disso aí que você faz na doutrina. É isso. Eu só tenho que agradecer por essa Não faz oportunidade. isso por você não, meu amor. Tá? Tá bom? Mas eu que agradeço. Valeu, foi muito bom. Show de bola. Beijão. Tchau. Tchau. Beijo.